Candidato, já boa noite, né? Rosana Cerqueira, da Globo News. O senhor falou sobre crescimento econômico, a necessidade que as pessoas possam não depender dos programas sociais. O senhor fez duras críticas aos programas sociais, usou a palavra esmola para se referir aos programas sociais. As críticas têm sido frequentes, aliás, nessa linha. Só que crescimento econômico demora para aparecer, né? Você tem que ter uma estrutura maior, você tem que a economia rodar, o impacto na vida, no salário das pessoas é mais lento. E não sei o que estou dizendo, é a economia que prova isso na prática. O senhor vai acabar até lá com os programas sociais? O senhor vai acabar com o Bolsa Família, com o Vale Leite, com o Vale Gás, mesmo antes da recuperação econômica gerar essa renda prometida pelos senhores? Por mais que muita gente esteja torcendo para que eu responda sim para a sua pergunta, a resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família, não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente interior do Nordeste, interior da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, muito pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então, uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um jugo terrível que é o jugo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. E nós precisamos libertá-las economicamente, no momento certo. Ninguém vai ser maluco, porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. E ao fazer essa libertação, eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Obrigado. Candidato Rebeca Mota, do NC News. O senhor falou sobre muitas propostas. Eu gostaria de saber quais estratégias o senhor irá utilizar, caso seja eleito, para articular com o Senado e com a Câmara dos Deputados, uma vez que a grande maioria das propostas que o senhor disse aqui hoje não dependem única e exclusivamente do senhor como presidente. Como o senhor vai se articular para lidar com isso? Diferente de outros candidatos que se colocaram como antissistema, eu não terei medo de sentar para conversar e fazer composição. Eu só não vou secar roubalheira no meu governo. Eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e eu ajudei a tocar o impeachment da Dilma Rousseff como um democrata, gerando maioria no parlamento. Portanto, o meu governo vai fazer isso. Eu vou gerar maiorias e vou usar um dos instrumentos que tem à disposição hoje do Congresso Nacional, que hoje eles se viciaram, que é as emendas, de uma maneira completamente nova. Quanto mais despesas obrigatórias forem reduzidas por parte do parlamento, mais espaço discricionário vai haver para investimento por parte do governo federal. Portanto, também haverá, e nós vamos colocar isso em legislação, a autoria do nosso Kim Kataguiri aqui, nós vamos aumentar também o espaço de emendas. Só que dessa vez não emenda por orçamento secreto, emenda disciplinada para projetos que alterem a vida das pessoas nas cidades ao redor do nosso país. Isso, infelizmente, é o que ainda atrai os nossos parlamentares. A questão é que eles vão fazer isso por vias honestas. Ao se dedicarem a cortar gasto e defender o cumprimento de metas nos municípios, nos estados, eles terão mais emenda, e a emenda será inaugurada pelos prefeitos, pelos próprios deputados, e assim eu vou gerar uma governabilidade republicana, não mais usando a emenda como compra, mas uma emenda como instrumento de transformação social. Candidato, Iago Cel, do portal My News. Você tem muita influência na militância jovem, o MBL tem uma militância muito jovem, mas estamos a 3 meses das eleições. Qual é a dificuldade agora, pelo menos que na sua avaliação da campanha, de penetrar em outro eleitorado mais velho, talvez até um eleitorado bolsonarista? Qual é a sua principal dificuldade nesse sentido? Eu não tenho essa dificuldade, apenas eu não tenho ainda exposição nos grandes meios. Agora, como eu me torno candidato, eu estarei disponível para falar na televisão, para participar de debates, e as pessoas mais velhas que costumam acompanhar outras mídias que não as redes sociais, elas terão um contato conosco. As ideias que nós defendemos são ideias que pessoas mais velhas concordam. Elas apenas não sabiam porque elas estavam presas, às vezes, nas ilusões que são oferecidas para elas pelos outros grupos políticos. O bolsonarismo prendeu as pessoas numa ilusão. E basta elas verem algo novo, e a verdade é como água mineral, é como água limpa, basta elas verem água limpa que elas vão querer beber água limpa. E a gente vai oferecer água limpa para elas. Boa noite já, na verdade. Sou Pedro Fagundes, da CBN. Queria saber, candidato, a colega falou
na verdade, você respondeu a pergunta da colega falando de que você é uma pessoa cruel, claro, então não vai tirar todos os programas de assistência social de cara. Porém, durante o seu discurso, você chegou a falar que nós somos uma geração que vai ter que passar por sacrifícios. Gostaria de saber que sacrifícios são esses que a gente vai ter que passar para que a próxima geração consiga nascer e passar por novas benesses. Quais seriam esses sacrifícios? Nós vamos trabalhar mais do que todas as outras gerações. Nós vamos transformar um país que perdeu completamente a autoestima num país sério. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito para ver as favelas do Brasil se tornarem bairros. Nós vamos ter que lutar para transformar as cidades do Brasil que estão se tornando inóspitas, com as ruas à noite tomadas pelo medo, em lugares passíveis de serem habitados. Nós vamos todos ter que trabalhar e trabalhar muito por isso. Muitas pessoas vão ver o trabalho, vão lutar com o trabalho, mas não verão o resultado através da melhor vida possível que o futuro, que os filhos deles verão. É disso que eu estou falando. Mas a vida vai se tornar muito melhor do que ela está hoje. O que eu prometo para as pessoas é que só de fazermos as reformas econômicas e só de destruir o crime organizado, andar na rua e comprar os seus produtos mais básicos e não precisar você parcelar o seu iFood, já será uma conquista básica. É que nossas ambições futuras são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que o que nós vamos conquistar no presente é pouco do que nós vamos conquistar no futuro. Os seus filhos, os seus netos, eles verão um tipo de país que será respeitado lá fora. Então, o sacrifício que eu falo é o sacrifício do trabalho. E, aliás, até com relação até à pergunta anterior, nem o sacrifício do bom trabalho está sendo oferecido para os brasileiros. Está sendo oferecido hoje para os brasileiros o sacrifício da desistência. E isso eu não aceito. A desistência não haverá. Agora haverá trabalho, e muito. Vai ser o país do trabalho para conquistar o país do futuro. É basicamente isso. Muito trabalho. Boa noite, candidato. Me chamo Guilherme Carvalho, sou do Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar qual será a posição da sua candidatura, ou quando for eleita, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o MBL, o Partido Missão, já fez críticas diretas aos ministros, tendo como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, mas num governo será combatível ao Supremo ou tentará aprovar projetos para na avaliação, restringir um pouco o papel do Supremo? Como será a condução do governo nesse caso? Eu sou um democrata, eu quero governar o Brasil. E quando eu falo governar o Brasil, eu espero de maneira muito cordial que o Supremo se comporte como um ente constitucional defensor da Constituição, que é isso que o Supremo serve. E se ele se comportar dessa maneira, eu agirei também da maneira mais respeitosa com o Supremo, porque é assim que o presidente da República tem que ser. E assim que o Supremo tem que ser com relação ao presidente da República, e assim que um parlamento tem que ser com ambos. Hoje os poderes estão corrompidos, cada um defendendo o seu próprio privilégio, ou quando juntos participando dos mesmos escândalos de corrupção. Basta ver o escândalo do Banco Master. Eu quero que sejam investigados ministros do Supremo, ou parlamentares, ou presidentes de partido, que estão hoje parte dos mesmos escândalos de corrupção. Entretanto, não serei eu a declarar guerra a eles no primeiro dia. Porque isso é manter o Brasil na mesma crise que nós vivemos. Nós temos uma guerra a enfrentar no dia 1 do meu governo. É a guerra contra o crime organizado e é a guerra contra a pobreza e a ausência de trabalho e contra o endividamento do Brasil. Nesse momento eu vou convocar todos, do empresariado, à imprensa, aos partidos políticos, ao judiciário, ao parlamento, a todos participarem dessa reconstrução. E espero que colaborem, porque quem não quiser colaborar com o básico, aí sim vai estar entrando numa rota não só de enfrentamento conosco, mas de pura vilania. A gente está sendo republicano, não estou comprando o discurso fácil da eleição do vou xingar todos os ministros do Supremo e vou falar que toda oposição não vai prestar. Isso seria o discurso fácil para eu ganhar voto aqui. Eu não vou fazer isso, eu já estou falando como eu vou comportar como presidente para passar os projetos que eu falei, inclusive na pergunta do Wallace. Que é, eu vou precisar me comportar de maneira republicana como presidente. Ao momento de eu ser o Renan militante, fui durante todos esses últimos anos. Como presidente, a ética que eu respondo é a ética da responsabilidade. E eu, nessa posição de responsabilidade, vou querer que o Supremo se comporte. Farei, aparentemente, 4 nomeações como presidente da República para o STF, nomeações republicanas, com um perfil escrutinado não só pelo Senado, mas pela sociedade civil, e espero que todos eles sejam sabatinados pela imprensa, antes sabatinados pelo Senado, com este perfil. E esse perfil vai determinar a nova maioria do STF, que será uma maioria republicana, uma maioria que não vai ter escritórios fazendo negócio, porque haverá um código de ética, uma maioria no STF que não vai mais ser fã das decisões monocráticas de interferência nos demais poderes, uma maioria que definitivamente não vai ficar julgando e usando o seu poder julgador sobre parlamentares que devem fiscalizar o STF, que é isso o sistema de freios e contrapesos que a gente aprende na faculdade de Direito. É isso que eu vou determinar através das minhas nomeações, mas tudo de maneira republicana. Nós temos uma outra guerra muito maior do que essa, que é a guerra contra o crime. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então, essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Candidato.
Ranielson Cambuim, revista Panorama. Sobre ministério, o senhor já tem nomes, está conversando, poderá haver